Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Pessoal, no que tange ao tribos em espécie, eu creio que a gente já esgotou bastante a matéria. Inclusive, eu fiz uma tabela para vocês aqui, pessoal, para que haja os devidos estudos e memorizações. Tranquilo, tá de boa? Agora, pessoal, vamos tratar de um tema bastante peculiar, um tema bastante interessante, que envolve a nossa matéria, pessoal. Que são as situações que tangenciam a hipótese-incidência, a imunidade tributária e a isenção fiscal. Repito, hipótese de incidência, imunidade tributária e isenção fiscal. Professor, o senhor vai esgotar a imunidade e a isenção? Não. Eu não vou esgotar esses temas, mas eu vou já te apresentar, até porque são informações em demasia e de importância. Tudo bem? Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui tratar pontualmente do que tange, no que se refere, pessoal, à formação, portanto, de todo o caleidoscópio de relações jurídicas. O princípio, ou melhor, o brocardo jurídico é ex facto orito jus. Dos fatos dão origem a direitos. E nesse contexto e consequência, significa dizer, pessoal, que eu só posso falar em direitos se eu tiver uma relação de pertinência factual. Não há fatos juridicamente qualificados que não tenham um reflexo do direito. Não há esse fato. Todo fato juridicamente qualificado é chamado de fato jurídico lato sensu. E esse fato jurídico lato sensu, pessoal, ele tem um repertório próprio, um repertório específico, portanto, de incidência normativa. Não é à toa que o jurista Miguel Reale nos traz a seguinte orientação. Entendemos por fato jurídico todo e qualquer fato de ordem físico-social inserido em uma estrutura normativa. Nesse contexto e consequência, pessoal, vamos aqui aprofundarmos e entendermos essa situação específica. Eu não vou me delongar aprofundadamente nesse ponto, até porque, pessoal, quando nós formos analisar o fato gerador, que vai ser pontualmente analisado juntamente com a obrigação tributária e vai envolver a unidade número 4, aí sim eu vou me detalhar mais de forma profunda ao que seja o fato gerador e o que seja a obrigação tributária. Mas como nós vamos falarmos de hipótese de incidência, nós temos que bater essa bola aqui rapidinho, beleza? Pessoal, nesse contexto e nessa consequência, olha só, pessoal, vamos aqui analisar, primeiramente, o que seria esse fato jurídico lato sensu, também chamado de fato juridicamente qualificado. Essa expressão fato juridicamente qualificado, pessoal, tem autoria própria. A autoria é do jurista Miguel Reale. Ele traz essa referência clássica na sua obra Lições Preliminares de Direito. Repito, no livro Lições Preliminares de Direito, o jurista Miguel Reale, repito, na obra Lições Preliminares do Direito, o jurista Miguel Reale, ele traz a referência do fato juridicamente qualificado. E, por sinal, nós já identificamos o que seja isso. Nessa situação, nessa consequência, esse fato juridicamente qualificado é, portanto, a situação de fato em que o direito ele abraça e submete ao crivo da norma, jurídica. Nesse sentido e consequência, eu tenho o fato jurídico lato sensu, que vai desaguar, pessoal, no fato jurídico stricto sensu, no ato jurídico lato sensu, ixi, foi longe. No ato jurídico, olha só, no ato jurídico lato sensu e no ato fato jurídico. Nesse sentido e consequência, pessoal, esse fato jurídico stricto sensu, ele é também chamado de fato natural. Repito, esse fato jurídico stricto sensu é também chamado de fato natural. E esse fato natural, pessoal, ele reflete todo e qualquer acontecimento proveniente da natureza, repito, o fato jurídico stricto sensu compreende todo e qualquer acontecimento proveniente da natureza e que tem, portanto, gente, a inexistência de manifestação de vontade humana, mas que repercute no direito. Então veja, pessoal, no fato natural é desprovido de manifestação volitiva humana. É desprovido, portanto, de uma vontade humana expressa. O ser humano, seja para a prática de atos lícitos ou ilícitos, ou mesmo a mera intenção, é inexistente.
tudo bem, tranquilo. Olha só, nesses fatos jurídicos, pessoal, stricto sensu, que também são chamados meramente de fatos naturais, vamos compreender o fato natural ordinário e o fato natural extraordinário. Gente, o fato natural ordinário, ele vai repercutir em todo e qualquer fenômeno odierno de natureza em que a lei, por si ser, impõe efeitos jurídicos. Então são fatos que são da natureza em que a lei diz o seguinte: olha, eu vou repercutir nessa situação efeitos jurídicos. Mas para tal, pessoal, fica claro que existem três fatos naturais ordinários incontroversos. Repito, nos âmbitos dos fatos naturais ordinários, existem 3 fatos naturais ordinários incontroversos. E são quais, pessoal? O nascimento, a morte e o decurso do tempo. Subsequentemente, nós temos os fatos naturais extraordinários, que vão repercutir, pessoal, em situações que são imprevisíveis ou inevitáveis, mas decorrem, pessoal, do fato natural. São situações que são imprevisíveis ou inevitáveis, mas que geram efeitos jurídicos, mas que geram repercussões jurídicas. E aqui, pessoal, vai desaguar no caso fortuito e na força maior. Vamos lá. Vão desaguar no caso fortuito e na força maior. Pessoal, o caso fortuito e a força maior são, em sua essencialidade, pessoal, situações que são, de um lado, no caso fortuito, imprevisíveis, e no outro, na força maior, inevitáveis. Repito, os fatos naturais extraordinários são fenômenos completamente fora da esfera de previsibilidade humana, fora da esfera de evitação, a possibilidade do ser humano evitar as suas ações, as suas consequências. Assim sendo, pessoal, abrange 2 grandes: o fato extraordinário, caso fortuito, e o fato extraordinário, força maior. O fato extraordinário, fato natural extraordinário, chamado de caso fortuito, ele é dotado de imprevisibilidade. Dotado de imprevisibilidade. Assim sendo, pessoal, o caso fortuito, ele envolve circunstâncias em que tem fato da realidade humana, fato das circunstâncias humanas, mas que vão repercutir, pessoal, em algo imprevisível. São situações como, exemplo, explosões acidentais de gás, furto, roubo, latrocínio. Tudo isso envolve, pessoal, situações completamente fora da esfera de previsibilidade, mas inseridas na realidade humana. Eu posso também incluir como caso fortuito, pessoal, um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito é um caso completamente fortuito. Tu não vai sair da tua casa para que hoje vai bater minha moto, porque eu quero. Não existe isso, só se for muito louco. Porque, pessoal, são situações completamente o que, gente? Fortuitas. Foge completamente da tua esfera de previsibilidade. Não existe isso, cara. Então, veja, nesse sentido, nessa consequência, o fortuito, pessoal, pode ser chamado de fortuito interno e fortuito externo. Repito, o fortuito pode ser chamado de fortuito interno e fortuito externo. No fortuito interno, pessoal, nós temos de fato, situação fortuita que decorra do próprio risco do impedimento ou da atividade humana. Então vamos supor pontualmente que você esteja no teu supermercado fazendo as tuas compras com a máscara para proteger o coronavírus e aí tem um assalto ali, um assalto à mão armada. Lógico que você é meu aluno, não vai ser assaltado, só tá vendo, mas aconteceu contigo. Então você tá lá, teve um assalto, tá com a máscara coronavírus e tal, beleza, te protegendo, que tu não é maluco, tá usando, então beleza. Então tá lá, um assalto lá no supermercado. E aí, meu querido, vamos supor que você vê lá uma vítima lá do outro lado, sendo assaltada lá, pega lá a bolsa dela e tudo, infelizmente, mas tudo Deus retorna, vai dar tudo certo pra vida dela, mas no caso dela, ela foi assaltada. Então, a bolsa dela foi levada. E aí, o que vai acontecer? Ação civil. Artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Por quê, pessoal? Ali por mais que seja um fortuito, é um fortuito interno. Furto, roubo, latrocínio, não interessa. Sendo feita dentro da atividade empresarial,
faz parte do chamado risco do empreendimento. Cara, de todo o coração, tem um artigo que eu amo, que é o artigo 966 do Código Civil, que eu vou falar para você mentalmente. Me corrija se eu estiver errado. O artigo 966 caput diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então esse fortuito, pessoal, é um fortuito interno, porque faz parte da dinâmica, da atividade, pessoal, o risco do empreendimento. Eu não me assim de cabeça, mas salvo engano, a súmula que trata pontualmente disso, inclusive de estacionamento, é a súmula 130 do STJ, tá? É a súmula 130 do STJ. Daqui a pouco a gente confirma aí que eu vou virar os slides. Bom, bem, dando seguimento à nossa conversa, pessoal, existe também o fortuito externo. Repito, fortuito externo. No fortuito externo, pessoal, é quando foge por completo, não há nenhum nexo causal, pessoal. Olha só, não há nenhum nexo causal quanto ao risco do empreendimento da atividade. Então vamos supor que você, saindo do supermercado, você fica de frente, você olha lá na rua, um assalto ali acontecendo no meio da rua. Infelizmente, meu querido, ali é fortuito externo. E isso tem jurisprudência bem forte, desde a década de 90, tá? Inclusive, um dos maiores juristas a trabalhar essa matéria chama-se Sérgio Carvalhieri Filho, tá? Ele tem um livro clássico chamado Programa de Responsabilidade Civil. Eu nunca esqueci desse livro, capa vermelha da editora Atlas. Eu tenho até hoje aqui na minha estante. Só não estou vendo aqui agora, mas eu tenho esse livro. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa. Olha só. Subsequentemente, nós temos o que, gente? A força maior. Act of God. A ação de Deus. Pessoal, a Act of God, a ação de Deus, é a expressão utilizada para força maior no direito civil inglês. Bem, dando seguimento a isso, são situações completamente o que, gente? Inevitáveis. São ações da natureza em si. Veja que o caso fortuito é, de fato, um âmbito natural, né? Até porque é fato jurídico estrito sensu. Só que, pessoal, foge por completo da realidade humana. Terremoto, furacão. Me diz uma coisa, terremoto, furacão é normal? Claro que não, é extraordinário. Teve uma circunstância humana, o ser humano usou a mente e teve terremoto? Pelo menos até hoje não. Então, pessoal, não é caso fortuito, é força maior. Mas se tu mesmo assim não entendeu, é só você memorizar inevitabilidade. Então, terremoto, furacão, sei lá, um tsunami, tudo bem? Há um meteoro que caiu da Terra, né? Eu estou bem longe disso. Então, caiu um meteoro disso aí. Então, meu amigo, é força maior. Beleza? Tranquilo, tá de boa. Pessoal, vamos aqui dar seguimento. Até porque você pode perceber que eu estou só pincelando a matéria, porque não é o meu interesse me aprofundar nisso aí. Mas isso aqui vai ser fundamental lá na frente, quando eu for falar de fato gerador. Bem, nós temos o ato jurídico lato sensu, que vai compreender, pessoal, toda e qualquer atuação humana volutiva. Toda e qualquer ação humana voluntária, volutiva. Nesse sentido, nós temos o ato lícito e o ato ilícito. No ato ilícito, nós temos o que, gente? O ato jurídico estrito sensu e temos também um negócio jurídico. Pessoal, o ato jurídico estrito sensu, como vocês já estudaram, é quando nós temos uma vontade manifesta humana, mas as consequências dessa manifestação de vontade, a lei determina. Não é a capacidade, no que tange a autonomia privada, de você moldar, portanto, essa vontade. Não existe essa possibilidade. O artigo 421, ele é afastado no que tange, 421 do Código Civil, ele é afastado no que tange ao ato jurídico estrito sensu. Subsequentemente, pessoal, nós temos um negócio jurídico. No negócio jurídico, pessoal, nós temos o quê? Nós temos aqui, categoricamente, um acordo de vontade celebrado entre as partes, portanto, há uma manifestação de vontade, e nessa manifestação de vontade, pessoal, há a possibilidade de modulação dos seus efeitos jurídicos. Portanto, o clássico exemplo de negócio jurídico são os contratos, que é, portanto, pessoal, um negócio jurídico. Aliás, a expressão é bem inteligente. Negue ócio, negar a preguiça, negar o ócio. Muito bem feita a expressão. Aliás, o negócio jurídico foi muito estudado por um jurista chamado Savigny. Bem, ato ilícito, rapidamente, ilícito penal, ilícito civil e infração administrativa. No que tange se refere ao ilícito penal, pessoal, nós temos o quê? Veja, o que é um crime?
Bem, pela teoria clássica, como você já sabe muito bem, crime é um fato típico, antijurídico e dotado de quê, gente? De culpabilidade. Repito, crime é um fato típico, antijurídico e dotado de quê, gente? De culpabilidade. Nesse sentido e nessa consequência, pessoal, quando nós falamos em crime, nós estamos falando em quê, gente? De um comportamento delitivo cujo bem jurídico violado ele é de extrema importância para o sistema jurídico. A violação do bem jurídico é extremo. Nós estamos falando aqui de vida, nós estamos falando de integridade física, psíquica e moral. Portanto, pessoal, a chancela da pena tem que ser a penalidade máxima que admite o sistema jurídico. Que no caso, pontualmente, pessoal, em época de paz, deixe isso bem claro, em época de paz é o cerceamento do direito de ir, vir e ficar. Tudo bem? Tranquilo? Subsequentemente, nós temos o que, gente? Olha só, o ilícito civil. No ilícito civil, pessoal, nós temos o que, pessoal? No ilícito civil, nós temos o que? Nós temos uma situação em que a violação do bem jurídico é relevante, mas não de tamanho grau que é o do ilícito, que é quem pratica o ilícito penal, e sua repercussão saneadora, buscando status quo ante, se limita, se fundamenta pontualmente, pessoal, a uma circunstância de recomposição patrimonial, ou seja, responsabilidade civil. Então veja, quem pratica o ilícito civil, pessoal, ele essencialmente, quem pratica o ilícito civil, ele vai ter como repreenda, ele vai ter como, portanto, repercussão, em razão da sua atividade, um dever sucessivo, né, um dever consequente secundário, ou melhor, uma obrigação de indenizar, em razão do quê? Do descumprimento da obrigação principal. Beleza? Qual vai ser a resposta de quem pratica ilícito civil? Simplesmente ressarcimento patrimonial. Tudo bem? Essa aqui é a tese base. Bem, infração administrativa, eu prefiro essa expressão do que ilícito administrativo, até mesmo ela se adequa bastante à minha matéria aqui de tributário aqui, mas ela faz referência, pessoal, quando o indivíduo ele viola leis ou quando ele viola, pessoal, contrato administrativo. Então imaginemos pontualmente o indivíduo que simplesmente, por maluquice dele, ele acha que o motorista da frente não pode parar no sinal quando está amarelo. Ele, na cabeça dele, que é muito inteligente, o sinal está amarelo, ele tem que continuar, ou seja, tem que acelerar mais o carro. Ao contrário, você tem que prestar atenção para frear, né, gente? Você tem que ficar ligado quando está amarelo o semáforo. Pô, bem, aí ele resolve correr com o carro, e aí, meu amigo, esse amarelo aí já fica vermelho, ele tá nem aí, acha que não tem multa, e tem multa. E tem a multa bonita para ele. Subsequentemente, pessoal, ele não é mais gaiato, ele botou o carro em cima da calçada. E a calçada, pessoal, tem lá a azul, né, a faixa azul, dizendo lá que é para deficiente físico, que tem dificuldade locomotora. Ele não tá nem aí, porque ele vai pegar ali a esposa dele, né, ele tá achando que vai dar em nada. Pô, bem, pega a multa de novo. Então, pessoal, um cara todo errado. Então, veja, nesse sentido, o que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a fazer o quê, gente? Ele vai, evidentemente, pessoal, pagar uma multa. Veja, lembra lá do princípio do pecuniary knowledge, em que tributo é diferente de multa? Veja que tributo é lícito. Multa decorre de quê, gente? De uma atividade ilícita, de um ato ilícito. Então, nesse contexto, a infração administrativa, ela surge, repercute na vida da esfera particular do indivíduo em razão de quê, pessoal? Em razão de uma prática, de uma condução veicular violando lei, violando o Código de Trânsito Brasileiro. No sistema tributário, nós podemos colocar como exemplo um fato do camarada não fazer a declaração de imposto de renda. A propósito, pessoal, em razão do coronavírus, foi prorrogado, viu? As declarações de imposto de renda. Fica ligado. Aliás, eu vou até tratar disso aqui pontualmente, pessoal, em obrigações acessórias. Aí eu vou colocar, inclusive, as atualizações normativas para vocês. Vou fazer esse de brinde. Pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, vamos aqui, estou indo bem rápido, porque a aula não é bem essa que eu quero. Só quero porque eu sou muito criterioso, eu gosto de fechar a matéria. Então vamos lá. Ato fato jurídico, pessoal, sempre vai corresponder a uma série de fatos jurídicos em que a lei ignora o elemento volutivo. Como é que é? Olha só. Pessoal, imagina a seguinte situação. Vamos imaginar o indivíduo andando pela praia. Andando de boa pela praia. Tá andando pela praia e aí identifica, pessoal, pontualmente uma moeda de ouro que é dos tempos, pessoal, dos tempos da colonização no Brasil.
Ele identifica uma moeda de ouro. Eu falei, caramba, uma moeda de ouro. Pois ele identificou uma moeda de ouro numa praia. Meu querido, por que que no ato fato jurídico é irrelevante a princípio a vontade evolutiva? Porque ela não é a determinante para a prática do ato. O ato fato jurídico, a vontade, ela não é o determinante para a prática. Quer um exemplo também? Olha só. Prescrição e decadência. Atos, fatos extintivos, caducificantes. Tudo bem que a inércia gera o que, gente? Gera uma série de repercussões. Gera a perda do direito potestativo, decadência, perde o direito de pretensão, de mover uma ação prescrição. Tem também a preclusão. De fato, a inércia gera uma lesividade ou um direito para outro. Mas não é o determinante para que você configure o instituto. Na mesma essência, pessoal, quando o indivíduo, com o intuito, olha só, com o intuito de proteger a vida de outrem, ele comete, pessoal, uma circunstância lesiva patrimonialmente, mas o sistema jurídico afasta que ele tenha praticado o ato ilícito. Você vai encontrar isso, pessoal, nas situações em que envolve, olha só, a destruição de um bem em situação de estado de necessidade. Então, veja, o artigo 188, 188, inciso 2 do Código Civil Brasileiro, ele diz, olha, esse cara que fez isso aí, ele não praticou ato ilícito. Mas não significa dizer, pessoal, que ele não vai indenizar a outra parte. Vamos supor pontualmente que ele identifica que está pegando fogo e está lá uma casa pegando fogo, tem um cachorrinho latindo. Cara, ele vai lá, arrebenta a porta, salva o cachorro. Tudo bem, parabéns, mas vai consertar a porta. Por quê, pessoal? Porque são circunstâncias pontuais e que envolvem o quê, gente? Por mais que ele não tenha cometido ato ilícito, ele vai ter que indenizar. E o mais fácil de todos, pessoal, o exemplo da descoberta. Que são meros acontecimentos previstos em lei, em que vão repercutir pela sua simples ocorrência, pessoal, a incidência da lei. Veja que a circunstância, né, da manifestação de vontade, ela, no primeiro ponto, no primeiro patamar, ela é irrelevante. Quem trouxe essa classificação foi Pontes de Miranda. Professor, por que essa viagem todinha dessa matéria? Por causa disso aqui, meus amigos. Ó, tudo na vida tem uma causa e gera um efeito. Não tem nada na vida. Se eu me esforço para te dar uma aula, se eu estou aqui me esforçando é porque eu quero que tu aprenda. Então, não tem causa que não gere efeitos. Eu quero que você entenda a partir desses conhecimentos a referência chamada hipótese de incidência. Com base nessas informações, eu quero que você interprete a hipótese de incidência. E aqui, pessoal, vamos trabalhar pontualmente, olha só, uma situação interessantíssima. Pessoal, olha só. Vamos supor que sua empresa, olha só, vamos escolher aqui uma. Bom, vou escolher essa aqui. O indivíduo, ele praticando ato lícito na sua empresa, essa empresa ofere o que, gente? Renda. Esse indivíduo, olha só, na sua empresa, praticando atos lícitos, atividades lícitas, ele é um empresário, né? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, tá? Pode confirmar aí, tá tranquilo. Beleza. Então, ato ilícito. E aí ele gera o que, gente? Uma série de negócios jurídicos. Gente, ele adquire lucro, ele adquire renda. Olha só, pessoal, um professor dando aula aqui, ó, Salomão, dando aula. Ele tem um contrato de trabalho. Considera-se empregador, artigo 2º da CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Pode confirmar. Beleza? Então o artigo 2º caput, ele fala do que, gente? Ele fala do empregador. E nesse contexto, pessoal, há uma prática de ato lícito. Há um contrato de trabalho. E aí nesse contexto, pessoal, há uma aquisição de renda. Olha só, que lance legal. Há uma aquisição de renda. Renda se insere na esfera... Ixi, gente, eu botei aqui errado, tá? Código Civil, tá? Depois eu vou ajeitar para vocês, tá? Peço venha. Então, artigo 91 do Código Civil, ele vai tratar do que, gente? Da esfera patrimonial, ou seja, universalidade de direito. Então, o camarada, pessoal, que trabalha, ele adquire renda. A empresa que adquire lucro, adquire um acréscimo patrimonial. Pessoal, o artigo 91 do Código Civil, eu vou ter que realmente procurar aqui, porque eu não sei de cabeça. Só um instantezinho, é bem rápido. Enquanto isso, você também procura aí, tá? Só um instante aqui. CPN.
Só um instante. Então, artigo 91 do Código Civil. 71. 91 do Código Civil. Acha, meu filho? Aqui. Constitui-se universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Então, pessoal, olha só. Patrimônio é uma universalidade de direito. É uma universalidade de direito. Assim sendo, pessoal, dentro do contexto da multiplicidade de relações jurídicas, olha o artigo 91 quanto eu falo. Olha o artigo 91, tá bom? Do Código Civil. Houve um erro bem aqui. Dentro do artigo 91 do Código Civil, o que nós temos, pessoal? Temos uma multiplicidade de quê, gente? De relações jurídicas. Nós temos uma multiplicidade de relações jurídicas. Nós temos um contrato de compra e venda mercantil, nós temos um contrato de leasing, nós temos, pessoal, um contrato aqui pontual de locação. Imagina aquela fábrica que eu falei, cresceu, ela começou a fazer uma série de leasings. Ela comprou um monte de caminhões. Ao invés de adquirir o caminhão para si, ela faz um leasing, né? Impressoras, sei lá. Subsequentemente, pessoal, o que vai acontecer? Uma série de contratos de relações negociais. E isso vai oferecer o que, gente? Para esse indivíduo? Renda. E olha só que interessante, pessoal. Oferindo renda, oferindo lucro, oferindo renda, vai gerar o que, meus queridos? Um fato gerador. E aqui, pessoal, esse fato gerador, ele está inserido dentro dessa circunstância aqui. Dentro dessa circunstância aqui. Prática de ato ilícito negocial. Pessoal, vamos supor pontualmente que esse indivíduo ele pratique atos ilícitos. Será que isso vai gerar fato gerador? Vai. Princípio do pecúnia non olet. Pouco me interessa, pessoal, para a definição do fato gerador, se a atividade é lícita ou ilícita. Porque o que me interessa nesse caso aqui, pessoal, nesse caso do meu exemplo, é oferir renda. É oferir renda. Fato gerador. Fato gerador. Pessoal, o que você aprendeu comigo? Da ocorrência do fato gerador de forma concomitante e correlata, pessoal, gera-se o que, gente? A obrigação tributária. Então, veja, de forma concomitante, concorrente, existe a formação automática, simultânea, de forma clara, instantânea, a obrigação tributária. Eu penso em fato gerador, pessoal, ocorrendo, eu penso de forma cumulativa, obrigação tributária. Eu não posso pensar em fato gerador se eu não pensar em quê, gente? Em obrigação tributária. Porque uma está entrelaçada com o outro. Para a gente poder entender melhor isso, pessoal, aqui requer uma parada e vamos ler pontualmente o CTN. Nesse sentido, pessoal, só um instantinho, abrindo aqui na página. No CTN, pessoal, eu gostaria de ler com vocês o artigo 113 do CTN. Olha só, pessoal, eu acho até uma ironia e também uma inteligência do CTN. Se primeiro ocorre o fato gerador, por que ele não conceituou primeiro o fato gerador? Cara, é porque o conceito de fato gerador, gente, isso aqui foi muito bem feito, porque o conceito de fato gerador depende do conceito de obrigação tributária. Legal, né? Então, para eu entender o fato gerador, eu tenho que entender primeiro o que, gente? A própria obrigação tributária, que vai desaguar em que, gente? Na formação de sujeito ativo e sujeito passivo da relação jurídica tributária, que você já sabe quem são. Mas não tem problema. O sujeito ativo, pessoal, vai ser sempre a pessoa jurídica de direito público, titular do que, gente? Da competência tributária. A pessoa jurídica de direito público, titular da competência tributária. E o sujeito passivo? Contribuinte. E que mais? O responsável tributário. Você já estudou, você sabe. Você está se esforçando. Olha, entendeu? Então, pessoal, vamos aqui. Obrigação tributária. O que diz o artigo 113? Olha só. A obrigação tributária é principal ou acessória. Subsequentemente, nós temos o parágrafo 1º do artigo 113 do CTN. Repito, subsequentemente, nós temos o parágrafo 1º do artigo 113 do CTN. Abre aspas. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Opa! Então, se houve renda, olha só, se houve renda, houve fato gerador. Por quê?
porque é um fato impunível. Significa dizer que o camarada ele praticou o fato gerador da obrigação tributária principal. E se há fato gerador da obrigação tributária principal, automaticamente há obrigação tributária. Por quê? Porque a lei diz, artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Beleza, pessoal? Subsequentemente, olha que lance interessante, pessoal. Olha só, eu tenho que tornar essa relação aqui formada em decorrência da prática do fato gerador, pessoal. Em razão da prática do fato gerador, eu tenho que tornar isso aqui um crédito. Para que o Estado ele possa te cobrar. Para que o Estado ele possa te exigir um tributo. Para que o Estado ele possa, portanto, ter a legitimidade de te cobrar se você não pagar, depois de notificado. Para tanto, pessoal, ele precisa de um procedimento administrativo vinculado, que é chamado de lançamento tributário ou lançamento fiscal. Eu uso a expressão lançamento fiscal, que inclusive é muito utilizada em Portugal, porque é por referências mais históricas. Eu gosto dessa expressão. Mas você pode utilizar a expressão lançamento fiscal numa boa, tá? Mas nos livros eles falam somente lançamento ou lançamento tributário. No mundo contábil você encontra muita expressão isolada lançamento, tá bom? Então, pessoal, há a necessidade de haver o que, gente? A constituição do crédito tributário. E como é que constitui o crédito tributário? Pelo lançamento fiscal ou tributário. Então, feita a minha observação, a partir de agora eu só vou usar a expressão lançamento fiscal. Tranquilo? Capite? Beleza. Vamos agora, pessoal, ao artigo 142. Está aqui na minha frente. Eu vou ler aqui para vocês, só um instantinho. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então a própria Constituição está te dizendo, gente, o lançamento ou lançamento fiscal ou lançamento tributário é o procedimento administrativo vinculado que viabiliza o que, gente? A constituição do crédito tributário. Assim sendo, pessoal, qual é o papel da hipótese de incidência? Qual é o papel da hipótese de incidência? Pessoal, lembra o meu exemplo inicial? Eu não falei de uma tal renda? Eu não falei de tal renda? Pois é, pessoal. Eu só posso falar da ocorrência do fato gerador. Olha aqui no desenho, olha só. Olha aqui no desenho. Se eu tiver o que, gente? Uma lei. Uma lei indicando que a renda, olha só, que a renda, ela é em si uma hipótese de incidência. Eu só peço o venha para vocês, porque aqui é Código Civil, tá, gente? Foi uma pressa, tá? Peço o venha. Então, repetindo. Pessoal, como é que eu identifico o fato gerador? Numa lei. A lei fala o que é o fato gerador. Portanto, gente, a lei ela vai indicar o quê? A hipótese de incidência. Em si, pessoal, é a previsão em abstrato dada pela norma de uma determinada situação necessária e indispensável para que ocorra a incidência do tributo. A hipótese de incidência, pessoal, nada mais nada menos é que a própria previsão do fato gerador, do fato imponível, tá? Do fato imponível na própria lei. Eu só posso cobrar alguém, pessoal, se tiver lei prevendo aquela situação como tributável. Aliás, já diz a Constituição sabiamente, no seu artigo 5º, inciso 2, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Então veja, pessoal, de forma correlata e dela consequente, nós temos o artigo 150, inciso 1 da Constituição, que trata pontualmente do que, gente? Da instituição de tributos e majoração de tributos só poderá ocorrer se tiver o que, gente? Lei. E essa lei tem que ser anterior à ocorrência do fato gerador. Então, pessoal, recapitulando, a hipótese de incidência é o que, gente? A hipótese de incidência, pessoal, é a mera previsão em abstrato na própria lei da ocorrência de uma situação passível de incidência de tributo. Ou seja, a lei vai te dizer qual é o fato imponível, qual é o fato gerador. E eu coloquei para vocês o que, gente? A renda. Da ocorrência do fato gerador, pessoal, surge o que? A obrigação tributária. E qual é essa obrigação tributária, gente?
A principal, no que tange ao dever de pagar tributo, que é uma obrigação de dar. Subsequentemente, pessoal, nós temos o que, gente? Nós temos a constituição do crédito tributário. Porque, pessoal, só pelo surgimento da obrigação tributária, o Estado ele não pode te cobrar. Ou melhor, ele não pode te executar. Porque te cobrar, ele vai te cobrar mediante o que, gente? O lançamento fiscal. Então, o Estado ele não pode se valer da máquina estatal em si para constrangir, né, usurpar, tirar da tua esfera patrimonial dinheiro. Ele não pode fazer isso. Para ele poder te exigir alguma coisa, tem que ter o quê, meu querido? Lançamento, ou lançamento fiscal, ou somente lançamento tributário. No mundo contábil você encontra de forma bem plena, até porque o próprio CTN ele chama lançamento somente, a expressão lançamento de forma isolada. É através do lançamento que eu tenho o quê, gente? A constituição do crédito tributário. Hipótese, mundo abstrato da lei, em que traz a previsão do fato imponível, ou seja, da situação passível de cobrança de tributos. Fato gerador, pessoal, vamos aqui, portanto, ler. Fato gerador, nós lemos para vocês o artigo 103, parágrafo 1º. Agora vamos para o artigo 114. Vamos lá? Artigo 114 do CTN. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para sua ocorrência. Ou seja, é a situação fenomênica do mundo humano em que há revelação de riqueza ou a situação em que o Estado determina a cobrança do tributo, a incidência do tributo. O fato gerador está no mundo da realidade humana. A hipótese está no mundo abstrato da lei. Ocorrendo a prática do fato gerador, no caso renda, surge automaticamente o que, gente? A obrigação tributária principal. Subsequentemente, surge o que, gente? A constituição do crédito tributário pelo lançamento ou lançamento fiscal, como eu prefiro. Beleza? Trago para vocês aqui, pessoal, um conceito bastante interessante do jurista Eduardo Sabag. Cadê? Aqui. Trago para vocês um conceito bastante ilustrativo do jurista Eduardo Sabag. Olha o que diz. A hipótese de incidência tributária representa um momento abstrato previsto em lei, hábil a deflagrar a relação jurídica tributária. Até porque, pessoal, nosso tema de agora, evidentemente, é conclusivo tanto da competência tributária quanto do tema relação jurídica tributária. Caracteriza-se pela abstração que se opõe à concretude fática, definindo-se ela escolha feita pelo legislador de vários fatos quaisquer do mundo fenomênico, propenso a ensejar o nascimento do episódio jurídico tributário. Eu acho um conceito muito bem feito, tá, desse cara aqui, do professor Eduardo Sabag. Muito bem ilustrativo, muito bem feito. Porque ele diz muitas informações. Ele diz que existe a hipótese de incidência, que a hipótese de incidência está no mundo da lei, e essa hipótese de incidência, pessoal, ela tem que refletir uma situação factual, que é o que nós trabalhamos aqui no início. Pessoal, eu posso ter, olha aqui, no mundo aqui da ocorrência do fato gerador, a morte de alguém. Olha só, eu posso ter um indivíduo que morre, e em razão desse momento morte, há o que, gente? A transmissão. Está lá no artigo 1784 do Código Civil. Vamos lá? Artigo 1784 do Código Civil. Por isso que eu fiquei um pouco nessa tecla do início, gente. Tá? Para a gente poder revisar, e você merece sim uma revisão. Você, meu aluno, você merece sim uma revisão completa. Vamos lá. Artigo 1784. Aliás, pessoal, eu estou agradecendo também meus alunos de contabilidade, tá? Que também estão assistindo essa aula de direito. Meu, muito obrigado, viu, senhor Raimundo, pessoal aí. Agradeço mesmo. Artigo 1784 do Código Civil, tá? Muito obrigado. Eu não esqueço jamais também dos alunos de contabilidade. Bem, 1784. Olha o que diz. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, em razão do droit de saisine, ou seja, do fenômeno de sucessão, há a transmissão de bens. Então, a morte, ela propicia a abertura da sucessão e vai propiciar o que, gente? O ITCMD. O ITCMD. Então, pessoal, isso é importante. Olha a outra situação também. Bem, eu falo também do sinistro, mas deixa quieto, porque senão eu vou dar muita informação. Pois bem, pessoal, eu acho que nessa parte a gente ficou claro, né? Chegou aqui no bloco de anotações, né?
Ficou claro, né, para vocês, né, gente? Espero, sinceramente, eu peço só venha aqui quando eu passei a limpo, é artigo 91 do Código Civil, tá, meus povos? Peço venha para vocês. Então, meus queridos e queridas, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.